resolveu tirar o Assad do governo, porque ele é xiita, muito ligado ao Irã, que é xiita, e ele apoia o Hezbollah do sul do Líbano, que é xiita, e os Estados Unidos empoderou os ex-soldados de Saddam Hussein, que se tornaram o Estado Islâmico. O Estado Islâmico se apresentou tão maldoso, tão cruel, matando xiitas, matando iaxites e também cristãos. E se nós fôssemos cristãos da Síria, nós, nesse momento, estaríamos algumas cidades muito destruídas, nós teríamos alguns parentes que teriam sido mortos, algumas das mulheres de nossa família se tornaram escravas sexuais ou foram mortas, alguns parentes imigraram, outros tentaram imigrar, morreram no caminho, e nós, o que estaríamos falando do nosso Deus nesse momento? O que nós falaríamos de Deus se nós morássemos na Coreia do Norte e passássemos as perseguições e as restrições da Coreia do Norte? O que nós falaríamos do nosso Deus se nós morássemos no norte da África, no Marrocos, na Tunísia, e nós tivéssemos restrições a culto, a possibilidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador, e não pudéssemos pregar e evangelizar, e alguns tivessem sido torturados? O que nós falaríamos de Deus? Que conhecimento nós temos do Senhor, ao ponto de passar por meio de catástrofes, doenças terminais, ou nossa, ou da família, ou desemprego, ou situações tão complicadas, e ainda assim continuar muito firme com Deus? O profeta Jeremias, depois de 39 anos de ministério, ele estava preso no pátio do palácio ali em Jerusalém. Ele estava preso exatamente porque ele era um homem de Deus. Ele não estava preso porque era uma pessoa ruim, um corrupto, um desonesto, um assassino. Ele estava preso exatamente porque Deus havia falado com ele. E para falar a verdade, quando Deus falou com ele, ele não achou que a ideia era boa. Deus disse: eu te chamei para ser um profeta. Jeremias disse: muito obrigado, eu passo a oportunidade para outro. O Senhor disse: não é assim não, Jeremias. Eu te amei e eu te escolhi antes de você nascer. Eu escolhi você para ser profeta, não só para Israel, mas profeta para as nações. A minha palavra estará na sua boca. Quando você falar que vai ser edificado, edificado será. Quando você falar que vai cair, vai cair. O que você falar segundo a minha palavra vai acontecer. Durante 18 anos, Jeremias profetizou nos melhores dias de Judá, depois do rei Davi, nos dias do rei Josias. Josias temia Deus, eu diria que ele temeu Deus mais do que Ezequias, mais do que Josafá. É uma longa história, o rei Josias, eu falo outro dia. E ele viveu nos dias de Josias, mas os dias de Josias passaram, e vieram os dias dos filhos de Josias. A saber, 3 filhos e um sobrinho, mas os que reinaram por 11 anos foi Joaquim e Zedequias. Já nos dias de Joaquim, 18 anos de Josias se passaram, começaram 11 anos de Joaquim. No 3º ano de Joaquim, houve a primeira leva de exilados para a Babilônia, como Jeremias vinha profetizando. Mas Joaquim já começou a ficar nervoso com Jeremias. Numa certa ocasião, rasgou os manuscritos da palavra que Deus havia dado. Ele precisou sentar junto com Baruque, o seu secretário, escrever de novo toda a palavra do Senhor ali. E ela foi preservada, está até os dias de hoje aqui na Bíblia. Ele já passou a enfrentar dificuldades. Mas aí 11 anos de Joaquim se cumpriram. Vieram 3 meses de Joaquim, e aí houve um segundo exílio para a Babilônia, mas agora milhares de pessoas saqueando o tesouro nacional, saqueando o templo e tudo mais, e começaram-se 10 anos, na verdade 11 anos de Zedequias, e no 10º ano de Zedequias, com 39 anos de ministério, Jeremias estava preso no pátio do palácio, não porque era desonesto, mas é porque era servo de Deus.
porque ele falava o que Deus mandava, e o que Deus dizia vai ter cativeiro sim na Babilônia, Jerusalém vai cair, o templo vai ser destruído, é um juízo de Deus, e na verdade é melhor para vocês. Quando vocês chegarem na Babilônia, vocês deixarão de matar os seus filhos, oferecidos aos Baalins, oferecidos a Moloque, Astarote, vocês vão parar de sacrificar crianças, vocês vão parar de serem violentos, vocês vão parar de serem ladrões, vocês vão parar de serem corruptos, e vocês vão parar de explorar os pobres. Lá na Babilônia, escravizados, vocês deixarão essas abominações de lado, mas lá vocês também se tornarão mão de obra especializada, vocês ficarão mais ricos, e 70 anos depois vocês voltarão muito melhor. Não vocês, essa geração morreria, mas os filhos dos filhos voltariam muito melhor. Mas os falsos profetas diziam, não, isso não vai acontecer, Deus é conosco, o templo está aqui, o santo dos santos, a presença de Deus, e o Senhor falava somente pela boca de Jeremias, naqueles dias, porque pela boca de Daniel ele começara a falar, mas Daniel estava na Babilônia. Pela boca de Ezequiel, Deus começou a falar, mas Ezequiel estava na Babilônia. O grande profeta daqueles dias era Jeremias, e por ele ser Jeremias, ele estava preso no pátio do palácio. Mas mais do que isso, ele estava convivendo com a teimosia de Zedequias, que tentava enfrentar a Babilônia, e tentando enfrentar a Babilônia, demoliram casas e palácios e reforçaram as muralhas, mas cercados pela Babilônia não havia comida. Cercados pela Babilônia, alguns morriam de fome, e antes de morrer de fome, viravam aqueles esqueletos de fotos da Segunda Guerra Mundial. E como diz Lamentações de Jeremias, no desespero da fome, alguns pais comeram os cadáveres dos filhos que haviam acabado de morrer. Jeremias, por onde quer que ele olhasse, ele veria uma cidade destruída, uma nação destruída, faltava cair só Jerusalém, mas Jerusalém já tinha demolido casas e palácios para reforçar, então tinha demolição para todo lado, fome para todo lado, pessoas caindo mortas, e ele sofria porque ele era Jeremias, não porque ele era uma péssima pessoa. E o Senhor falava com Jeremias, o Senhor dava palavras para Jeremias, as quais estão na Bíblia. No 39º ano do seu ministério, um ano antes de Jerusalém cair, o Senhor falou com Jeremias mais uma vez. O Senhor falou um dos versos mais famosos da Bíblia. Clama a mim, eu responderei coisas grandes ou grandiosas, ocultas ou insondáveis, que você não conhece. E nós gostamos de pegar esse verso e nós aplicamos do jeito que a gente quer. A gente pega esse verso e fala, olha, se você orar, Deus vai revelar segredinhos para você que Ele não contou para Isaías, para Ezequiel e nem para João na ilha de Pátimos. Ele vai contar os segredinhos para você. Clama a Deus, porque Ele vai te falar os últimos detalhezinhos da segunda vinda de Jesus. E esses detalhezinhos, por chamadas revelações especiais, estão por todo o YouTube. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não foi isso que Deus falou. Deus falou, clama a mim, e eu vou responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e ocultas da própria pessoa de Deus. Não adianta falar que conhece Deus, mas quando a enfermidade terminal chega, começa a murmurar. Não adianta falar que conhece Deus e na hora da luta, do desemprego, começa a murmurar. Não adianta falar que conhece Deus e se estivesse lá na guerra da Síria, estaria praguejando. Isso não é conhecer Deus. Deus falou, clama a mim. Eu vou te falar coisas grandes e ocultas sobre a mim mesmo, que você não sabe. Porque quando você olha, você só vê catástrofe, você vê fome, você vê pessoas caindo, morrendo de fome, você vê pessoas esfomeadas comendo os filhos, se tornaram canibais.
E você olha para lá, e lá tem Babilônia, e uma turma muito grande já foi para lá, e você sabe que isso aqui vai terminar de cair. Em determinado momento, Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, e eu não condeno Jeremias. Num determinado momento, Jeremias disse: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Ele disse: eu deveria ter morrido no útero da minha mãe e ter saído daquele útero morto. Eu amaldiçoo o homem que foi falar para o meu pai que a mulher dele tinha tido um filho, esse filho era eu. Eu amaldiçoo esse homem aí também. Então a situação de Jeremias foi tão difícil, que num determinado momento Jeremias até amaldiçoou o seu próprio nascimento. E Deus falou para ele: Jeremias, clama a mim, para você me conhecer mesmo, para você saber quem eu sou, o que eu estou fazendo. Clama a mim para você não ter conhecimento raso, para você ter conhecimento profundo. Clama a mim porque diante dos problemas e catástrofes e dificuldades, eu ainda sou Deus, eu ainda estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou eliminando essa geração, mas eu vou trazer uma um pouco melhor da Babilônia, e eu vou cumprir todas as promessas que eu disse, porque eu sou fiel. Você clama a mim, porque o que eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu disse que Jerusalém vai cair mesmo. Lamento dizer que essas casas demolidas para fortalecer as muralhas não significam nada. Esse lugar vai encher de cadáveres. O juízo vem aí, eles vão cair mortos. Mas eu também preciso dizer para você, Jeremias, que tem uma turma por aí falando que eu abandonei os 2 reinos, que eu abandonei as 10 tribos que foram para a Síria e não haviam voltado e não voltariam, apesar de que desde os dias de Asa e desde os dias de Osias, de Ezequias, que muitos imigraram do norte para o sul, e Judá agora era a soma das 12 tribos. O Senhor disse: Jeremias, estão falando por aí que eu abandonei as 10 tribos. Estão falando que eu abandonei Judá. Estão falando que eu desprezei. Estão falando que eu vou largar para lá. Não é bem assim não, Jeremias. Eu cumpro a palavra que eu disse. A cidade vai cair porque é necessário que caia. É necessário que vá para a Babilônia. É necessário que volte um pouco melhor, pelo menos. Mas o que eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Deus disse que Jesus nasceria na tribo de Judá existente, e não numa que sumiu da história. O Senhor disse que Jesus ia nascer da família de Davi, de uma descendência existente, não numa que sumiu na história. Deus falou que ele nasceria em Belém da Judéia, existente, e não que sumiu na história. Então, apesar de toda a destruição, Deus é Deus. Apesar de toda a destruição, Ele ia restaurar completamente Israel, porque Jesus ainda ia nascer. E nós temos que ficar felizes quando nós conhecemos a Bíblia. Quando Deus faz Israel surgir do nada, é por graça e por misericórdia para os judeus e para com todas as nações do mundo. Quando Deus falou que abençoar Abraão e a sua descendência, eles não existiam. Aliás, Isaac não existia. Deus falou: eu vou abençoar a sua descendência, e através da sua descendência, especificamente um descendente, Jesus, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ele é Deus, Ele cumpre aquilo que Ele diz. E o microfone aumentou sozinho, não foi de propósito. Ele é Deus. Jesus nem tinha nascido. Como eu gosto das palavras do apóstolo Paulo, eu nem vou dizer onde que está, porque eu não quero que você abra a Bíblia agora. O apóstolo Paulo, estando preso em Roma, ele escreveu de maneira muito maravilhosa. Ele disse assim: eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele não disse: eu sou escravo do Império Romano. Ele disse: eu sou escravo de Jesus Cristo.
estou nessa cadeia por causa de Jesus Cristo, Jesus o Messias. Eu estou aqui por causa dele e por causa das nações que não conhecem o Evangelho. Eu estou aqui porque havia um mistério que ninguém sabia, e o mistério é esse: Deus enviar da descendência de Abraão o Salvador, para salvar judeus e não judeus. Paulo disse que os não judeus, nós somos co-herdeiros e coparticipantes da promessa de salvação em Cristo Jesus, como Deus outrora havia falado pelos profetas. E por isso, judeus e não judeus em Cristo Jesus se tornam um povo só, o povo de Deus, no qual habita o Espírito Santo de Deus. Que Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, eu tenho promessas, eu cumpro, eu sou fiel. Estão dizendo que eu abandonei, não é bem assim. Eu estou julgando essa geração, mas essas cidades desabitadas, sem animais, com poucas pessoas, serão reconstruídas. Esse lugar agora sem pessoas, com mortos e pessoas caindo de fome, vai ser totalmente reconstruído. E daqui a algumas décadas haverá noivos e noivas se alegrando no dia do casamento. Daqui a algumas décadas haverá pessoas subindo até o templo, cantando com alegria: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Daqui a umas gerações estará tudo restaurado. E no momento certo, Jesus vai nascer. Só que Deus fala de linguagem figurada. Ele falou, claro, de Jesus várias vezes, falou por simbologia inúmeras vezes, mas ele também gosta de falar de linguagem figurada. Ele gosta de falar que um broto, referindo-se a Jesus, sairia do tronco de Jessé. Esse broto, como se fosse um vegetal, uma árvore, sairia de um tronco de Jessé, pai de Davi. Ele seria da descendência de Davi. Um dos jeitos de Deus falar de Jesus de maneira figurada é que um renovo, um broto sairá da tribo de Judá, de Jessé, de Davi, e ele será o Messias, o herdeiro eterno do trono de Davi, para reinar para todo sempre. É isso que Deus queria falar para Jeremias. Jeremias, apesar da catástrofe, eu ainda sou Deus. Apesar da catástrofe, eu sou fiel. Apesar da catástrofe, será tudo reconstruído. Haverá noivo, haverá o templo novamente, a cidade será totalmente reconstruída. E no momento certo, Jesus virá. E o Senhor estava dizendo: eu sou fiel. Eu disse que salvaria os judeus e não judeus, através de Jesus, e eu cumprirei na história. Em relação aos dias que Jeremias estava preso, Jerusalém ia cair 1 ano depois. Em relação aos dias que ele estava preso, eles começariam a voltar 51 anos depois. Em relação a Daniel, 70 anos depois, porque Daniel foi no primeiro exílio. Em relação aos dias que Deus falou: clama a mim, eu vou responder. Coisas grandes, insondáveis que você não sabe. 51 anos se passariam e os judeus começariam a voltar, porque Deus é Deus, Deus é fiel. Em relação aos dias que ele estava preso, 71 anos depois, o templo estava reconstruído, porque eles enrolaram 20 anos, isso é uma história em si mesmo, mas 71 anos depois o templo estava reconstruído. Em relação aos dias que Jeremias estava preso, Neemias voltou 105 anos depois e reconstruiu as muralhas. Em relação aos dias que Jeremias estava preso, Jesus nasceu 6 séculos depois. Em relação aos dias que Jeremias estava preso,
26 séculos se passaram e nós estamos em Araçariguama para celebrar a ceia do Senhor, porque Deus é fiel. Ele enviou Jesus para abençoar judeus e para abençoar não judeus. Em ti, no descendente de Abraão, Jesus, serão salvos pessoas de todas as nações. Araçariguama nem existia e Deus cumpriu a sua promessa. Se nós conhecêssemos Deus com fidelidade, por mais difícil que eu vou dizer, é fácil falar nesse momento, o duro é viver o momento mesmo em si. Por mais difícil que seja você morrer com doença terminal, Deus continua fiel. Se você é salvo, você é eterno em Cristo Jesus. Se você é salvo, a morte já foi derrotada. Se você é salvo, você é do Senhor. Não há condenação. Justificado, Filho de Deus. Até os apóstolos morreram, irmão. Num determinado momento nós vamos morrer. Deus continua fiel. Deus continua fiel. E nós vamos para o paraíso, onde está lá Jesus e aquele ladrão, e agora milhões e milhões de pessoas. Um dia o pastor Timóteo me contou que ele bateu a cabeça, ele entende que ele morreu, e as pessoas desesperaram, começaram a orar, ele ressuscitou. Ele disse que lá onde ele estava, ele viu Jesus e os anjos. Eu falei, você morreu mesmo, porque geralmente a gente não vê Jesus não, agora do lado de lá a gente vê Jesus. Não foi, pastor Timóteo? Pastor Timóteo acredita que ele morreu, clamaram ali, ele voltou e ele viu Jesus e os anjos. Mesmo diante de um processo de doença terminal, Deus é Deus. Vai cumprir todas as promessas dele. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Somos eternos em Jesus. Deus é fiel. E para que Jeremias compreendesse um pouco a fidelidade de Deus, Deus fez uma ressalva que geralmente a gente não percebe. Deus é fiel porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não precisa ficar tentando ser fiel, Ele é 100% fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é naturalmente e 100% fiel. Deus não precisa acordar de manhã, o que eu não posso esquecer, porque eu disse que eu vou ser fiel. Não, Ele é fiel. Ele não acorda de manhã para ser fiel. Ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente, sempre fiel. A natureza dele é de fidelidade. Ele é fiel porque Ele é fiel. Ele cumpre a palavra dele porque cumpre. Ninguém manda nele. Ele cumpre porque Ele é fiel. Um dia Ele disse, e porque Ele é fiel, Ele cumpre. Ele disse, haja luminares no firmamento, fazendo separação de dia e noite. Na mesma passagem lá em Gênesis 1, Ele criou 2 luminares. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Você reparou que tem 2 luminares no firmamento, fazendo separação de dia e noite? Você reparou que tem noite aqui, luz elétrica, porque Deus disse que haveria dia e noite. Você reparou que amanhã vai clarear, porque Deus disse que haveria dia e noite. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele disse para Jeremias, Jeremias, se alguém conseguir impedir que haja dia e noite, então Davi não terá o descendente, Jesus, que se tornaria homem, da descendência de Davi, como eu disse. Agora, quem que pode impedir que haja dia e noite? Eu pergunto. Depois Deus falou para Jeremias, se alguém puder impedir que haja dia e noite, as leis fixas que eu estabeleci, então eu vou abandonar Israel, então eu vou abandonar a descendência de Davi, então não haverá Jesus na história. A pergunta é, quem pode impedir que haja dia e noite? Quem pode tirar o sol da onde ele está e a lua onde ele está? Quem pode fazer isso? Eles estão lá e continuam lá, porque Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala.
E se conhecêssemos a Bíblia, nós ficaríamos muito felizes com Israel e com as promessas de Deus a Israel. Sabe por quê? Nós estamos embutidos, irmão, desde o primeiro dia, quando Deus falou para Abraão, falou: eu vou abençoar todas as famílias da terra através da sua descendência, especialmente por Jesus. Nós estamos embutidos lá. Quando você lê o que Deus fala para Moisés na lei de Moisés: anda comigo, vocês vão ser um reino de sacerdotes, levando as outras nações ao conhecimento de Deus. Se eles tivessem andado, porque Deus queria salvar o mundo. E quando você ler sobre as promessas de Jesus, o tempo todo está falando de todas as nações, de todos os povos. Por isso que Jesus ressurreto disse lá em Lucas, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, porque todas as nações sempre estiveram implícitas nas promessas. Nós deveríamos ficar alegres com a aliança que Deus tem com Abraão, Isaque, Jacó e com Israel, porque nós estamos incluídos. Quando Deus os preserva para se revelar a nós, a todos os povos, através do Salvador Jesus. Não é mais importante se você está em Jerusalém ou Araçariguama. Não é mais importante estar em Jerusalém. Mulher samaritana falou para Jesus: onde que é o lugar mesmo? Porque a gente fala que aqui em Samaria, no Monte Gerazim, e vocês falam que é no Monte Moriá. Jesus falou: olha, pouca diferença isso faz. Tanto faz em Samaria, Jerusalém, Araçariguama. Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas aí ela falou: não, mas a gente pensa que nós que temos salvação. Aí Jesus: não, peraí, vai com calma. Salvação vem dos judeus. Deus prometeu um Messias judeu, da tribo de Davi, da tribo de Judá, da família de Davi, que nasceria em Belém da Judeia, é judeu. E ele disse para a mulher samaritana: salvação vem dos judeus, de Jerusalém, a igreja cheia do Espírito Santo, proclamando o evangelho em todas as nações. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor 26 séculos depois de Jeremias, porque Deus é fiel. Abre a sua Bíblia, Jeremias 33. Tudo que eu acabei de falar, eu vou mostrar na Bíblia. Jeremias 33, verso 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda. Jeremias 33, verso 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra a segunda vez. Verso 3. Clama a mim, e eu responderei e direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. O que Deus queria dizer: eu sou fiel. Falei que Jerusalém vai cair, vai cair. Eu falei que ia ter dia e noite, vai ter dia e noite. Eu cumpro a minha palavra. Por isso, verso 4, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, dos palácios de Judá que foram derrubados para servirem de defesa. Não vai resolver nada, a minha palavra vai cumprir. Verso 5, na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres. Daqui a um ano, Jerusalém vai cair, porque eu cumpro a minha palavra. Mas porque eu cumpro a minha palavra, será tudo restaurado, e eu vou enviar Jesus. Verso 6, todavia trarei restauração e cura para ela, para a cidade. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Verso 10, assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado, ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão. Verso 11, ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva,
e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. Vai surgir tudo da cinza, porque Jesus nascerá numa tribo de Judá, da descendência de Davi, numa Belém de Judeia existente. Verso 15, é Jesus. Naqueles dias, 6 séculos depois, naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo, vai sair o broto da descendência de Jessé e Davi. Naqueles dias vai nascer o descendente prometido. Naqueles dias e naquela época farei brotar o renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. É Jesus. Verso 17. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. É Jesus. Deus queria que Jeremias o conhecesse dessa maneira. Apesar das catástrofes e da fome, do canibalismo, das casas destruídas, da montanha de cadáveres que existiria ainda em um ano, havia necessidade de sumir com aquela turma, levar alguns para a Babilônia, e 70 anos depois, ou 51 anos depois, voltar uma geração sem as abominações que haviam se tornado cultura por influência do rei Manassés. Verso 20. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no templo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi, e neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. O que o Senhor falou para Jeremias é: a despeito das catástrofes, eu cumpro a minha palavra. A despeito da catástrofe, só se alguém puder impedir que haja dia e noite, como eu disse que haveria dia e noite, tem dia e noite, porque eu sou fiel e cumpro a minha palavra. Se alguém puder parar isso, então Davi não vai ter o descendente Jesus. Ninguém pode parar. Deus cumpre a sua palavra. Jesus veio, nasceu, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, lavados no sangue de Cristo, templo do Espírito Santo, atraídos para Deus, por Ele, para Ele, segundo a graça de Deus. Por isso estamos aqui. Verso 23, na verdade, verso 25. 24 é o que contém a informação que havia pessoas dizendo que Deus havia abandonado os 2 reinos. Claro que não. Verso 25, assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e na terra, como Ele havia dito que ia fazer, e Ele faz porque Ele é fiel, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão. Sabe quem é esse descendente escolhido? Herdeiro eterno do trono de Davi? É Jesus. O que o Senhor queria falar para Jeremias é: eu sou fiel. Essa nação não vai sumir do mapa, não é mérito dela. Essa nação não vai sumir do mapa. Os edomitas sumiram. Os ninivitas sumiram, tantos povos da antiguidade sumiram. Israel não sumiu, não tem nada a ver com Israel. Quando Deus disse que abençoar Abraão e a sua descendência, eles não existiam, nem Isaac tinha nascido. Tem a ver com o fato que Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Quando Deus disse que se revelaria todos os povos da terra, não tem mérito nenhum em nós de estarmos aqui hoje à noite. Nós estamos aqui hoje à noite porque Ele é fiel. Ele enviou Jesus.
Ele revelou Jesus a nós, Ele é fiel, por isso nós estamos aqui. Se nós entendêssemos como nós estamos incluídos nas promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, e a Israel no Monte Sinai, a Davi e a Salomão, e as promessas que Ele fez às nações através dos profetas, nós entenderíamos porque nós estamos aqui, porque o Evangelho está avançando no mundo como nunca antes, porque os estádios dos Estados Unidos, Indonésia, África e tantos lugares do mundo está lotado de milhares e milhares de jovens nesses dias adorando o nome de Jesus, porque Deus é fiel. E os missiólogos dizem que nós estamos vivendo os dias que o Evangelho chegará pela primeira vez na história em todas as línguas do mundo, como está profetizado na Bíblia, porque Deus é fiel. Se nós entendêssemos o quanto que as nações estão incluídas nas promessas, nós ficaríamos alegres. Se fôssemos ler Jeremias 31, quando Deus disse, chegará o dia que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você deveria ler Jeremias 31 e dar um pulo de alegria, porque Deus é fiel. Ao renovar e ao dar uma nova aliança baseada no sangue de Cristo, Ele incluiu todos os povos e todas as nações. Ao ser fiel a Israel, Ele está sendo fiel às nações, porque Ele é fiel, enviou o Salvador para salvar pessoas de todo o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, como Ele havia dito, porque Ele é fiel. E se eu morrer, Ele continua fiel, eu vou para a presença dEle. Vou falar para você, eu não gosto de cruzar o Oceano Atlântico de avião, mas volta e meia eu tenho que cruzar. São 12 horas, é uma coisa chata. 12 horas sentado naquele banquinho, classe econômica, já que eu não tenho dinheiro para viajar na primeira classe. Ô, coisa chata. E parece que não acaba nunca, e eu não consigo dormir sentado, em ônibus, em avião, em coisa nenhuma. E aí passa pela cabeça se o avião cair. Antes dele levantar, eu falo assim, olha, é o seguinte, eu não gostaria de morrer agora, eu gostaria de voltar por isso, mas se cair eu vou morrer. Então o Senhor abençoa assim os que ficarem, e na hora de cair que eu morra logo, porque eu já vou ver o Senhor logo. Então, combinado, se vai cair que eu morra logo, não quero que caia, se for cair que eu morra logo, porque mesmo que o avião caia e você morra, Deus é fiel. Mesmo que haja um acidente, Deus é fiel. A eternidade é em Cristo Jesus. Inúmeras vezes Ele disse, crê em mim, perdoa os seus pecados, te dou vida eterna. Independe de circunstâncias históricas, Ele continua fiel. Nós estamos nos dias que tantos séculos se passaram, de Jeremias, Isaías e mesmo de Jesus, que os sinais estão muito fortes da segunda vinda de Jesus, porque Deus é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele disse. Umas coisas eu nem gosto de falar, porque é terrível. Um dos sinais da volta de Jesus é que seríamos odiados e mortos em todas as nações, e tem assassinato de cristãos ao redor do mundo, é só olhar os jornais. Mas os sinais da volta de Jesus estão muito fortes, Ele vai voltar com grande poder e glória, porque Deus é fiel. Ali na ceia, Jesus pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. Ele poderia ter dito da nova aliança com a casa de Israel e de Judá, porque é com a casa de Israel e de Judá, mas inclui todas as nações. Ele disse, esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança derramado em favor de muitos, porque é em favor de pessoas de todos os povos e de todas as nações. É isso que Deus queria que Jeremias entendesse. Jeremias, está difícil aí te prender, te amarraram. Eu nem mandei um anjo para te livrar.
Que nem Pedro, né? Que Deus ali em Atos tira Pedro da prisão. Eu mandei anjo, deixei você amarradinho, não mudou nada, eu sou fiel. Clama a mim e me conheça de maneira profunda, não só de maneira rasa, de maneira profunda, porque eu sou fiel. Nós vamos tomar a ceia do Senhor aqui porque Deus é fiel. E nós vamos tomar a ceia de maneira digna. De maneira digna a gente confessa os nossos pecados, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nele fôssemos perdoados, justificados e eternos. A palavra do Senhor diz que Deus nos conheceu e nos amou, e nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Em algum momento lá Deus nos viu, em algum momento Deus sabia que a gente ia crer no Senhor e nós seríamos dele por toda a eternidade. Aí onde você está, feche os seus olhos. A gente prega essa palavra, na verdade, até com temor, porque é tão fácil pregar. Mas na hora da luta, será que o pastor Silas vai viver isso que eu acabei de pregar? É tão difícil na hora da catástrofe, na hora da calúnia, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora que um ente querido vai morrer. É tão difícil. Mas a gente pode dizer para Deus que a gente quer crescer. Assim como Ele queria que Jeremias crescesse, nós queremos crescer. Não é errado, diante da luta, chorar, ficar triste. Também não é errado, diante da partida de um ente querido, ter sentimento de perda. Isso não é errado, nós somos humanos. Mas a gente só não pode desesperar como se Deus não fosse amor, não fosse verdade, não fosse fiel, e como se circunstâncias da vida determinassem quem Ele é, o que Ele faz. Ele continua sendo Deus. Às vezes tem situações difíceis que Ele permite, porque Ele precisa extirpar o mal. E às vezes a gente está colhendo o que plantou, e às vezes é luta mesmo para a gente crescer, como o caso de Jó, mas em todas as ocasiões Ele continuará sendo fiel. Vamos orar pedindo misericórdia para Deus. É fácil pregar, o difícil é viver. Então nós vamos orar. Aí onde você está, você sabe que luta você está passando e que situação familiar. Nesse momento nós temos na igreja pessoas que têm parentes morrendo de câncer. Nós temos situações difíceis aqui nas famílias da igreja. Vamos orar para que a gente conheça o Senhor de maneira profunda, coisas grandes, insondáveis sobre a própria pessoa de Deus, que nos faz forte diante das situações da vida. Aí onde você está, você pode ser uma dessas pessoas que a situação familiar está muito difícil. Apresenta isso a Deus, a situação difícil, clama misericórdia, clama misericórdia. Na luta, Jó falou demais, doía demais. Jeremias amaldiçoou o dia que nasceu. Na luta é assim mesmo, irmão. Você pode ser Jeremias, você pode ser Jó, o negócio dói demais, a gente fala demais, é difícil. Mas aí você apresenta a Deus a situação difícil, clama a misericórdia, fala: Senhor, misericórdia, eu quero conhecê-lo de maneira profunda, não que eu não vou chorar, não que eu não vou entristecer, não que eu não tenha sentimento de perda, mas eu quero estar enraizado no Senhor, passando a situação difícil com o Senhor, para a glória do Senhor, entendendo que mesmo que eu não saiba como, a situação trará glória para o teu nome. Estamos orando agora, Pai amado, para o Senhor nos dar esse conhecimento profundo do Senhor. Quando nós olharmos para o sol, a luz do dia, a luz da noite, possamos lembrar que estão aí porque o Senhor cumpre a tua palavra. Quando nós lembrarmos da restauração de Israel, possamos lembrar que o Senhor cumpre a tua palavra e promessas que estão a caminho. Quando lembrarmos dos sinais da volta de Jesus, que nos alegremos, porque o Senhor é fiel e Jesus voltará em grande poder e glória.
Senhor amado, ajuda-nos. É tão fácil falar, Senhor, como é difícil passar pelas catástrofes, pela fome, pelo desemprego, pela doença terminal. Tão difícil, Senhor amado. Mas apresentamos essa nossa fraqueza e oramos, ajuda-nos a conhecê-lo de maneira profunda, o teu amor e a tua fidelidade, como o Senhor se revelou para Jeremias e como o Senhor queria que Jeremias o conhecesse. Nós queremos essa bênção para nós. Queremos esta bênção para nós, conhecê-lo de maneira profunda. Pai amado, perdoa quantas vezes murmuramos porque alguma coisa não foi tão segundo a nossa opinião. Murmuramos contra o Senhor, murmuramos contra a tua palavra, às vezes murmuramos contra uma igreja, um pastor, porque alguma coisa não foi como a gente achou que o Senhor tinha que responder aquela oração. Perdoa, Senhor, perdoa. Estamos avaliando o Senhor por circunstâncias históricas, terrenas, e não pelo aquilo que o Senhor é, segundo a palavra do Senhor. Pai amado, perdoa os nossos pecados. Queremos tomar a ceia, Pai, com coração leve, sabendo que somos amados do Senhor, perdoados do Senhor, porque Jesus já pagou o preço naquela cruz e nós nos arrependemos e o confessamos como Senhor e Salvador. Por isso somos puros, por causa do sangue de Cristo. E queremos celebrar a ceia nos alegrando que somos teus filhos, por causa de Jesus. O Senhor enviou da descendência de Davi, porque o Senhor é fiel. Queremos tomar a ceia nos alegrando que com Israel somos cordeiros e coparticipantes da promessa de salvação em Cristo Jesus, e com os judeus salvos nos tornamos um em Cristo Jesus. Alegra o coração de cada um de nós, Senhor, ao tomarmos a ceia. Que a alegria do Espírito Santo seja derramada em nosso coração. Que a gente saia dessa igreja com um sorriso nos lábios. E o peso da opressão, da angústia, das trevas se retire de nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. A tristeza, o desânimo, a incredulidade, repreendemos no poderoso nome de Jesus. Recebemos o ministério do Espírito Santo na nossa vida, para sair dessa igreja alegre, feliz e renovado, para a glória do nome do Senhor. Não por mérito nosso, mas porque o Senhor é amor, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a tua palavra. Por isso recebemos a alegria do Espírito Santo. Sairemos alegres, felizes, renovados, mudados, para a glória do nome do Senhor. Pai amado, nós queremos nos alegrar no fato que nós temos um Pai celestial que é fiel. Aleluia! Perdoa, Pai, na nossa meninice, duvidamos do Senhor, duvidamos da Tua palavra, duvidamos das Tuas promessas. Perdoa-nos. Nesta noite nós queremos crescer no Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Tua humildade colocou o jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça.
Eu quero conhecer Jesus. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Do início. Aleluia. Nós queremos te conhecer, Senhor. Glória a Deus. Nós queremos te conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre